boa tarde. Eu queria começar agradecendo aqui a Brim Talks pelo convite, né, para estar participando aqui do evento com vocês. Tenho certeza que está sendo muito rico em conteúdo e está ajudando aí muitos negócios, né, a melhorar e evoluírem suas operações no dia a dia. Espero que ao longo dos próximos 30 minutos eu também consiga contribuir, né, um pouquinho com todos vocês, trazendo aqui algumas informações que possam gerar insights, né, e conhecimento para poder ajudá-los a acelerar a digitalização dos seus negócios, tá? Hoje a gente vai falar de um tema super importante e eu diria que, na verdade, essencial, principalmente para as marcas e para os negócios que têm canais de venda físicos e canais de venda digital. A gente vai falar como que o e-commerce ele pode ajudar a trazer resultados para as lojas físicas, tá? E eu quero começar fazendo uma provocação aqui para todos vocês, com o intuito mesmo de inspirar vocês a parar um momento para pensar sobre o planejamento estratégico dos seus negócios em relação a um tema que ele não pode mais ser considerado como uma tendência, mas sim ele já virou uma pendência para todo mundo que não começou ainda a dar os primeiros passos nessa direção, tá? E essa provocação é a seguinte, né? O e-commerce trouxe a gente até aqui, mas é a omnicanalidade que vai levar a gente adiante, tá? E a gente, para esquentar os motores, né, e começar a falar um pouco sobre esse tema, eu vou dar um passo atrás e vou trazer para vocês alguns dados relevantes, né, que vão evidenciar esse histórico de aceleração digital que a gente vem vivenciando ao longo dos últimos anos e como chegamos, então, até o momento atual, onde a gente tem hoje a necessidade e a urgência, né, de transformar os nossos negócios em negócios omnicanal. Então, eu vou dar uma visibilidade de histórico desse processo de evolução da digitalização, que vem mudando o comportamento, né, de compra, os desejos, as necessidades dos consumidores e também do mercado, né? Vou passar por um panorama global e também mostrar como tudo isso está afetando, né, e impacta nos nossos negócios, nas nossas operações aqui no Brasil, tá? Então, começando por um panorama global, a gente consegue ver, né, por meio aí, de acordo com diversas pesquisas, pesquisas e estudos conduzidos aí por empresas de tecnologia, empresas de dados, empresas de consultoria, como McKinsey, como Deloitte, né, como Web Shoppers, etc., que a pandemia ela teve um papel fundamental na aceleração dessa evolução da digitalização. E essa afirmação, ela se comprova quando a gente vê aqui, né, com alguns estudos muito relevantes, de que 74% dos consumidores de países como Japão, Reino Unido, Estados Unidos, afirmaram que eles mudaram o comportamento digital de compra deles com as marcas desde o início da pandemia. E 75% dos consumidores americanos informaram que eles experimentaram uma nova marca, uma nova loja ou um novo método, um novo canal de venda durante esse mesmo período. Além disso, 40% desses consumidores também responderam que eles passaram a comprar mais digitalmente e passaram também a utilizar mais canais digitais, pontos de contato digitais, como redes sociais, chats, né, também junto às marcas durante todo esse período. E na hora que a gente traz esse impacto para o Brasil, a gente vê que todas essas informações, né, todos esses dados comportamentais, eles tiveram realmente um impacto muito relevante na nossa operação, nos nossos negócios aqui no Brasil. E isso está evidenciado pelo crescimento do e-commerce em 2020, quando a gente teve uma aceleração de 5 anos em 1. Quando a gente olha para o primeiro semestre, os resultados fechados, primeiro semestre de 2021, a gente pode notar que a gente teve praticamente uma aceleração de digitalização equivalente a 8 anos em 2 anos. Então, esses números são muito impactantes, eles são muito relevantes e mostram a velocidade que a gente realmente está acelerando em termos de digitalização no mercado, tá? E quando a gente fala dessa digitalização e desse novo comportamento do consumidor, né, a gente tem aqui outras evidências também, como, por exemplo, um estudo que foi conduzido pela NRF, lá nos Estados Unidos, ainda em 2018, que mostrou que 54% dos consumidores em 2018, a gente está falando aqui lá atrás, responderam que consumiram tanto em canais online quanto em canais físicos durante a temporada de Black Friday daquele ano. E o Statista conduziu aqui no Brasil, em 2020, uma pesquisa nos mesmos moldes, só que falando de intenção de compra, e que apontou
que em 2020, vamos lembrar que em novembro de 2020 estávamos no auge da pandemia ainda, com todas as incertezas, né, de mundo físico, evitar o contato com o mundo físico, ainda assim 55% dos consumidores responderam que tinham a intenção de comprar tanto no canal físico quanto no canal online naquele ano. E isso representou mais de 40% de crescimento em relação a 2019. E aí, trazendo alguns dados ainda mais recentes em relação à nossa Black Friday, agora do ano passado, a última Black Friday que a gente trouxe, esses dados aqui foram reportados pela Lynx, né, no report deles de Black Friday de 2021, eles mostraram que a gente teve um crescimento de 82% no número de lojas omnichannel ativas nas soluções que eles oferecem para o mercado. Além disso, 88% no crescimento da oferta de retirada em loja, de pick-up in store, nessas lojas omnichannel habilitadas nas soluções deles, e também 20% de crescimento no número, 27%, desculpa, de crescimento no número de pedidos omnichannel. Além de outros dados muito relevantes em relação ao crescimento do GMV, né, de omnicanalidade, e também do crescimento de operações de ship from store, né, de faturamento a partir da loja para a casa do cliente dentro dessas lojas também. Então a gente consegue ver que o consumidor hoje, ele já é omnicanal. E se o seu consumidor ele já é omnicanal, o seu negócio também precisa ser, né? É inevitável a gente seguir nesse caminho. E esse novo consumidor, ele tem um comportamento diferenciado. Então, além de preço, qualidade e variedade de produto, esse consumidor, ele valoriza muito a conveniência. E quando a gente está falando de conveniência, a gente está falando da necessidade da gente se aproximar desse consumidor, de conhecer ele, de oferecer níveis de serviços com excelência. Cada vez mais o consumidor vem aumentando a barra de exigência dele em relação às marcas. Cada vez mais ele tem acesso a múltiplas marcas do mercado, a múltiplas ofertas de preço. Os grandes marketplaces estão trazendo níveis de serviço de excelência para esse consumidor, com entrega super rápida, entrega em poucos dias, horas, até mesmo em regiões que até então só recebiam em dias, né, um produto e estavam acostumadas com isso na internet. Então, a gente precisa trazer essa nova visão de que o consumidor valoriza hoje, acima de tudo, a conveniência, tá? E na hora que a gente fala desse cenário, fica muito claro que comercializar produto e preço, se preocupar exclusivamente, né, com mix de produto, com preço competitivo, não é mais suficiente. A gente precisa se diferenciar. E essa diferenciação, ela está em oferecer uma experiência fluida para o cliente, oferecer melhores serviços e, como eu disse, oferecer maior conveniência, né? Mas aí eu imagino que talvez alguns de vocês, né, se a gente já estivesse aqui numa fase de Q&A, fossem querer me perguntar, tudo bem, está super entendido tudo isso, né? Mas como que eu implemento esse nível de serviço? Como que eu entrego esse nível de serviço, né, para os consumidores, integrando aí o meu e-commerce e as lojas físicas? E aí, na minha visão, quando a gente fala do sucesso de uma implementação, né, de uma integração omnichannel, de oferecer esse nível de serviço, essa evolução para o consumidor final, a gente está falando principalmente de 3 pilares básicos, tá? Que são planejamento, tecnologias e execução. E a gente vai começar falando sobre planejamento, tá? Quando a gente fala de planejamento, o primeiro passo que eu sempre gosto de trazer é que preparação é a alma do negócio. É muito importante que vocês definam claramente quais são os objetivos de vocês em relação à omnicanalidade. Quais são as estratégias que vocês querem seguir? Quais são os principais ganhos que vocês querem obter? Podem ser, né, resolver uma dor que vocês tenham no negócio de vocês hoje. Pode ser estabelecer um posicionamento de marca, de branding. E você definir claramente qual é o principal objetivo que vocês querem seguir e traçar uma estratégia em cima disso, né? Olhar os processos de vocês que são necessários para entregar esse objetivo. Envolver as equipes, treinar as equipes, testar as soluções de tecnologia antes de vocês evoluírem com tudo e acelerarem em relação a uma única direção, tá? O segundo ponto, quando a gente fala de omnicanalidade, é que não existe receita de bolo.
Cada negócio, ele tem as suas próprias características, as suas próprias especificidades, e não adianta copiar e colar o que o vizinho está fazendo. O que deu certo para um modelo de negócio, não necessariamente vai ter o mesmo sucesso com outro modelo de negócio. É preciso olhar realmente para dentro de casa, olhar para como funciona a sua estrutura, quais são os seus objetivos e desenhar as suas estratégias em cima da sua própria realidade. E existem muitas possibilidades quando a gente está falando aqui de omnicanalidade. O terceiro ponto é que é sempre necessário, quando a gente fala de soluções omnichannel, integrar os canais. A gente tem que trabalhar com canais integrados, tá? Sejam canais de vendas, sejam canais de atendimento, e muito além dessa integração de canal, a gente também tem que olhar para o back-end da nossa arquitetura de tecnologia e integrar dados. O que eu quero dizer com integrar dados? A gente tem que conhecer o nosso consumidor em todos os pontos de canais que ele interage. O consumidor, ele não é de um canal, ele é da marca. Né? Então não adianta você ter uma visão somente dele fragmentado, venda no e-commerce, venda na loja física. É preciso integrar esses canais, esses dados, para que você tenha uma visão 360 graus do seu cliente e você possa cada vez conhecer mais eles, entender quais são os interesses, quais são os seus desejos. E isso leva a gente para a última frente que eu listei aqui para trazer para vocês, que é, na minha visão, a principal de todas, que independente da estratégia que vocês escolham seguir, sempre foquem na experiência do consumidor de vocês. Sempre coloquem o consumidor no centro dessa estratégia, se coloquem no lugar do consumidor e ofereçam para ele aquilo que ele realmente deseja, aquilo que realmente vai atender e suprir as necessidades deles, tá? E como a gente está falando aqui de focar nessa experiência do consumidor, em conhecer melhor esse consumidor, conhecer a jornada dele, eu trouxe nesse material para vocês um mapa da jornada do consumidor para ajudar todo mundo a mapear justamente todas as etapas, né, que o consumidor passa durante um processo de compra dele. Então, é muito importante que vocês entrem a fundo, deixa eu voltar aqui, que vocês entrem a fundo em cada uma dessas etapas, que vocês avaliem quais são os canais de comunicação, canais de venda que vocês estão oferecendo em cada uma dessas etapas. Qual é a intenção e objetivo do cliente em cada uma das fases, né? Quais são as métricas que vocês podem implementar em cada uma dessas fases para acompanhar a performance, para entender se vocês estão entregando os resultados desejados, e sempre tenham na cabeça o objetivo principal de buscar mover, né, e acelerar o seu consumidor para a próxima fase, para que ele siga todo o fluxo de compra e faça todo o processo de jornada com vocês. Uma vez que vocês tenham mapeado essa jornada de compra, que vocês tenham definido as estratégias de vocês para cada etapa, né, e tenham clareza dessas métricas de acompanhamento, vocês vão estar preparados para oferecer uma jornada verdadeiramente omnichannel para o cliente de vocês, tá? E aí, aqui nesse slide, eu trouxe um exemplo dentro de muitos que a gente poderia trazer aqui, mas para tentar tangibilizar um pouco tudo isso que eu estou falando, né? Como que aconteceria na vida real, né? Na prática, uma jornada dessa de integração. Então, nesse exemplo aqui, a gente está falando de um consumidor que a jornada dele começa ali naquela bolinha vertical, bem em cima, né, da cabeça do consumidor, onde ele é impactado por um anúncio em redes sociais de um produto. Ele se interessa por esse produto, entra no site da marca, faz a compra e ele escolhe retirar esse pedido, esse produto que ele comprou numa loja física. Quando ele chega nessa loja física, o vendedor reconhece ele e vai buscar o pedido que já está pronto para poder entregar para ele. Enquanto ele está ali aguardando, ele está dentro da loja física, ele está passeando pela loja, se interessou por um novo produto, experimentou, mas não tinha o tamanho dele dentro da loja. Esse vendedor, através de uma solução de prateleira infinita, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ele consegue identificar que existe disponibilidade desse produto em outro estoque da rede, em outra loja da rede, e pergunta para o cliente como que ele quer receber esse produto. O cliente escolhe retirar num locker. Quando esse produto chega nesse locker, automaticamente é enviada uma mensagem para esse cliente informando que já está disponível para coleta. Ele vai lá, coleta o pedido dele e fica satisfeito com a experiência e conta ali para o círculo de amizades que ele tem sobre essa experiência fluida que ele teve. Aqui fica muito claro, pessoal, o que é ter o consumidor no centro da estratégia. Em todo momento, ele tomou a decisão. Ele teve um percurso fluido entre todos os canais, chegou na loja, foi reconhecido,
recebido, escolheu como ele queria receber, ele teve o tempo inteiro na mão dele esse poder de escolha e de conveniência conforme, né, era o desejo dele, tá bom? Mas é claro que para a gente entregar, né, essa jornada que eu estou mencionando aqui, por trás de tudo isso, existe uma complexidade grande de tecnologias, de sistemas de software, né, de personalização, de inteligência artificial, de estrutura, de infraestrutura, de processos. Então, existe uma complexidade grande por trás para viabilizar que essa jornada aconteça de maneira fluida, né, e com muito sucesso. Quando a gente fala, então, dessas tecnologias, a gente vai entrar no segundo pilar, que eu vou abrir com vocês, das necessidades tecnológicas para a gente poder avançar nessa direção. E, na minha visão, é muito importante que vocês sigam, no mínimo, assim, começando basicamente esses 4 passos. Então, o primeiro passo é avaliar a presença digital de vocês. Como vocês estão hoje no canal digital, né? Quais são os canais que vocês têm, como vocês estão presentes. O segundo é que vocês construam, né, uma arquitetura tecnológica que seja flexível. Por que flexível? Ela precisa estar preparada para a evolução que vocês vão ter ao longo do tempo, tanto em termos de volume de transações que vão acontecer, como de implementação de novas funcionalidades, novos mecanismos que vocês vão conseguir evoluir. Terceiro, busquem sempre trabalhar com plataformas, com soluções abertas, né, para que vocês consigam se integrar a múltiplas soluções e serviços do mercado e assim vocês consigam reduzir, até mesmo eliminar os atritos em todo esse processo. E, por fim, invistam em tecnologias que sejam nativas omnichannel, né, que já nasceram com todo esse viés, com todo esse conhecimento, não só de integrações e processos de tecnologia, como fiscais, como operacionais, porque quando a gente fala de omnicanalidade, a gente está falando que esse tipo de jornada interfere em praticamente todas as áreas da empresa, né? Não é só em tecnologia, interfere no time da ponta, na operação, interfere em fiscal, interfere em financeiro. Então, precisam ser tecnologias que sejam nativamente com essa solução. E uma vez, né, que vocês fizeram esse mapa, eu busquei trazer aqui também mais um exemplo para tentar materializar e tangibilizar o que eu estou falando, que é como a gente aplica essas tecnologias no mundo físico. Tá? Então, aqui nesse slide, a gente tem um exemplo de um mock-up de uma loja física, onde a gente tem todo um ecossistema implementado, mas eu vou passar aqui, em função do nosso tempo, por 3 pilares que eu considero principais, que vocês devem considerar na hora que vocês vão fazer essa integração com o mundo físico. O primeiro deles é que é necessário se ter um hub omnichannel. Esse hub omnichannel, ele vai ser o grande responsável por integrar todas as informações do mundo físico ao mundo online. É ele quem envia informação de estoque, de preço, de catálogo para todos os canais digitais. Seja o seu e-commerce, seja um marketplace, seja um aplicativo, ele é o responsável por fazer essa comunicação. E é ele também o responsável por fazer essa comunicação na via inversa, ou seja, enviar para a loja física todas as informações de pedidos que foram capturados nesse canal de venda, para que essa loja, se tem um estoque integrado, por exemplo, ela possa fazer a separação para uma coleta na loja, ela possa fazer a expedição desse item, no caso de ship from store, ela possa ver o comportamento de compra desse consumidor, para quando esse consumidor voltar na loja, ela ter a visão de todas as compras que ele fez na rede, não só no canal dela. Então, ele é o responsável por fazer toda essa troca de informações. Um segundo pilar muito relevante, que está aqui representado por aquele mobile POS na mão, né, da vendedora aqui da loja, é o PDV Omnichannel. É que vocês implementem uma solução de PDV, de ponto de venda, com recurso de prateleira infinita. O que é a prateleira infinita? É você permitir que a sua loja física venda estoque de múltiplas origens diferentes e não mais somente os produtos que estão fisicamente armazenados no próprio local, na própria loja, né? A loja ganha a capacidade de vender o estoque de toda a sua rede, eventualmente, até de franqueados, de sellers, de parceiros multimarcas. Você consegue integrar e dar essa capacidade para a loja, aumentando assim significativamente o seu potencial de vendas naquele canal. E o terceiro grande pilar é que essa solução de PDV Omnichannel é muito importante que esteja associada a soluções de pagamentos Omnichannel. Se vocês não implementarem aí soluções de pagamento que consigam gerenciar um split de pagamento, gerenciar regras de comissão, por exemplo, vocês também vão ter algumas limitações na implementação dessa frente. Então, quando a gente está falando de split de pagamento, por exemplo, eu estou dizendo para vocês oferecerem para o consumidor de vocês uma experiência simples, fluida. Esse consumidor, por exemplo, ele vai pagar uma única vez
mesmo que a compra que ele esteja fazendo tenha produtos que vão sair de múltiplos estoques, de múltiplas origens distintas. Ele não faz 3, 4 pagamentos porque estão saindo de locais diferentes. Ele paga uma única vez. E a solução é que faz o split para a gestão logística de todos esses pedidos. Isso do ponto de vista do consumidor. E do ponto de vista do negócio de vocês, a solução também precisa automaticamente fazer toda essa conciliação financeira, a gestão e a parametrização das regras de comissão dos vendedores. Se você está plugando uma rede de franqueado, né, por exemplo, dos royalties a serem repassados, tudo de maneira automática, para que vocês não sobrecarreguem controladoria da empresa de vocês, financeiro, para que vocês também engajem mais esses parceiros, que a gente sabe que o varejista depende do fluxo de caixa, ele não pode ficar esperando 1 mês, 40 dias para ter um fechamento de vendas, para você fazer uma apuração, depois liquidar o pagamento para ele. Então, tudo isso acontecendo de forma automática, tá? E uma vez que a gente tem um ecossistema como esse implementado numa loja física, a gente consegue entregar algumas soluções omnichannel que vão trazer resultados relevantes para as operações de vocês. Aqui eu selecionei 4 soluções para a gente falar um pouquinho, e a primeira delas é o Pick-up in Store, que é a retirada em loja, tá? E esse tipo de solução, que é você oferecer essa possibilidade de retirar um produto na loja para o cliente, seja consumindo o estoque da própria loja, seja sendo a loja como um ponto, né, de entrega para ele fazer esse recolhimento, você está trazendo alguns resultados muito importantes, como, por exemplo, trazer mais fluxo para dentro da loja. Você está gerando fluxo dentro da sua loja. Você está trazendo um cliente que talvez antes só interagia com o seu canal online e levando ele para o seu canal físico. Ele está experimentando a loja. Ele está entrando em contato com o seu time, que é especialista em relacionamento, é especialista no seu produto. E aí você traz, além de uma possibilidade de aumentar, né, o lifetime value desse cliente, de estreitar o relacionamento com ele, inclusive de fazer vendas adicionais, como foi o exemplo que eu dei na jornada, onde o cliente foi retirar um item e acabou comprando um outro quando chegou na loja física. A segunda frente que a gente está falando aqui é a prateleira infinita. Como eu disse, né, a capacidade de uma loja vender estoques de múltiplas origens e não só o que está fisicamente armazenado na loja. Quando a gente implementa esse tipo de solução, a gente reduz drasticamente a perda de venda, né? Perda de venda por falta de tamanho, por cor, por grade furada de algum item. Você reduz isso drasticamente porque aquela loja agora está tendo acesso ao estoque de toda a sua rede e não mais só dos itens que estavam dentro da loja dela. Com isso, vocês também conseguem aumentar a margem de vocês, né? Vamos pensar num canal tradicional, num modelo tradicional. Você pode ter uma loja que tem uma demanda muito grande por um produto que ele esgotou super rápido, enquanto você tem esse estoque parado numa outra loja que esse produto não saiu. E se você não investe, é um outro ponto que a gente vai colocar aqui, em remanejamento, em estudar como realocar esses produtos, o que vai acontecer? No final da estação de um período, você vai começar a remarcar, a liquidar esse produto. E vai vender ele com margens muito baixas, quando você poderia ter vendido com margem cheia se ele estivesse no local correto. Com a prateleira infinita, você está o tempo inteiro oferecendo todos os produtos em todos os seus canais de venda, e você consegue, então, melhorar também sua margem e reduzir custos de transferência, né? Muitas redes periodicamente juntam todos os seus estoques, trazem para ceder, redistribuem, tem um custo logístico enorme, investimento de equipe, gente pensando em tudo isso, e você não tem mais essa necessidade. O terceiro ponto que eu trouxe aqui é o Ship from Store. Quando você faz, né, implementa uma solução de Ship from Store, que é a loja, né, você consegue transformar a sua loja num ponto avançado de distribuição. Ou seja, a sua loja passa a fazer faturamento para o endereço, para a casa do cliente, mesmo que não seja um cliente que esteja fisicamente dentro dela. Então, quando você implementa uma solução como essa, por exemplo, você consegue reduzir despesa de frete, né? Você pode priorizar que o abastecimento de um endereço de consumidor seja feito pela loja mais próxima. Você encurta a distância, você encurta esse custo de frete de entrega para ele. Você consegue também oferecer experiência, nível de serviço que a gente vem falando para o cliente. Você pode oferecer soluções de fast delivery, que a gente chama, com entrega em horas, entrega em minutos até, porque você está saindo com a sua mercadoria de um ponto muito próximo da casa desse cliente. E, é claro, também o aumento do giro do estoque, porque você está oferecendo o estoque dessa loja em toda a sua rede, em todos os seus canais, e não mais somente na própria loja que os vendedores estão trabalhando, executando essas vendas. E, por fim, o último ponto que eu trouxe aqui é o Returning Store, que é a capacidade de vocês permitirem
que o cliente de vocês devolva um produto numa loja física, independentemente do canal aonde ele comprou esse produto. Ele pode ter comprado no e-commerce e ele devolve na loja física. Quando vocês entregam esse tipo de solução, vocês trazem mais conveniência para esse cliente, que não precisa, né, ir numa agência de correios, no horário comercial, ele pode ir no final de semana, no horário que for mais conveniente para ele, para fazer essa devolução. Você consegue também reduzir as suas despesas logísticas de devolução e troca, que a gente sabe que no e-commerce tem uma participação muito relevante, principalmente em algumas categorias de produto, né? Então você reduz essas despesas logísticas e você também traz aí uma oportunidade eventual até de reversão dessa devolução, que você está com o seu time de vendas atuando ali, podendo conseguir de repente trocar o item ao invés de devolver, ou então até gerar uma venda adicional, tá? Então, uma vez que a gente passou agora, né, por planejamento, passamos por tecnologias e que soluções a gente consegue entregar, a gente vai para o terceiro pilar, que na minha visão é o principal, que é a execução, né? Como transformar tudo isso em realidade, tirar do papel, tirar do discurso, né? E fazer acontecer na prática todas essas frentes que a gente está colocando aqui. Quando a gente fala de executar essas soluções, a gente tem sempre que pensar, como eu estou falando aqui algumas vezes durante a apresentação, que o sucesso desse tipo de ação vai muito além de tecnologia. A gente precisa considerar outros aspectos, como, por exemplo, cultura e processos. Hoje, a maior parte das estruturas das companhias ainda está segmentada com suas equipes, com times, com metas, divididas por canais. Você tem um time do varejo, você tem o time do atacado, o time do e-commerce, cada um com as suas próprias metas, cada um com seus próprios objetivos e não trabalhando em prol do todo. Isso precisa mudar. Você precisa olhar para dentro da sua estrutura e criar ali especialistas de canais, mas que trabalhem em prol do todo, de maneira integrada. Porque, como eu falei anteriormente, o cliente não pertence ao canal. O cliente pertence à marca. A maior parte dos clientes, quando entra numa loja física, sequer sabe se ele está dentro de uma franquia ou de uma loja própria. Não tem, para ele isso não importa. Ele está tendo o contato dele, a interação com a marca, né? Para a marca é preciso enxergar a jornada 360 desse cliente, né? Qual que é a interação que ele tem? Ele pode nunca ter comprado no varejo físico e ser um cliente VIP no e-commerce, né? Porque ele nunca foi numa loja. Então é muito importante repensar essa cultura omnichannel dentro das companhias. E também os processos. É extremamente importante rever os processos e trazer para o planejamento estratégico de vocês, para a definição dessas estratégias, os times tático e operacional. São eles que no fim do dia estão na linha de frente, que estão ali fazendo a magia acontecer e que podem potencializar os resultados ou até boicotar algumas ações como essa. É muito importante que as soluções que sejam implementadas tecnológicas, que as operações, os processos, sejam implementados visando atender essa equipe, atender esse time, sanar a dor dele, que ele veja valor no que está sendo implementado, que ele possa ver ali um potencial de aumento de vendas, uma melhoria de produtividade. Se esse time não estiver engajado, a gente não vai conseguir alcançar todo o potencial que a gente poderia com a implementação dessas soluções. E aí eu achei que seria legal trazer para vocês agora, falando dessa execução, cases reais, né, cases práticos de marcas que implementaram algumas dessas soluções e que tiveram resultados incríveis para inspirar vocês, quem sabe, a seguirem, né, num caminho desse, implementar alguma dessas ações. O primeiro case que eu trago aqui é o da Target, que é uma das maiores lojas de departamento dos Estados Unidos, né? E eles implementaram uma solução de click and collect que proporcionou um crescimento de 195% nas vendas digitais, né? Então, além de todo o ecossistema tecnológico para viabilizar essas integrações, eles também, né, fizeram todos os procedimentos relacionados à comunicação dessas ações para otimizar e incentivar essa seleção de produtos, tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Não basta só você criar um ecossistema integrado de tecnologia. É preciso comunicar para o cliente. Aqui nessa página que eu trouxe para vocês, que era a página onde estava o produto, nessa solução implementada, vocês podem ver 3 passos principais. O primeiro é que, através de inteligência artificial e geolocalização, eles já identificam a loja mais próxima desse shopper que está navegando no site. Então, ali já tem informação de qual a loja mais próxima dele. No banner central da página, que é o local de mais visibilidade, né, da homepage, eles colocam um incentivo para essa compra de pick-up in store. E ali em cima, no número 3, eles deram para essa opção de retirada em loja um ponto fixo na barra de navegação. Ou seja, em qualquer local do site que vocês estejam navegando, vocês conseguem selecionar essa opção de retirada na loja. E se você rola um pouquinho para baixo, ainda tinham esses outros 2 banners promovendo essa funcionalidade. O que eu quero dizer com isso?
É muito importante a comunicação. Não ofereçam essa possibilidade de retirada em loja só lá no checkout, no carrinho, na hora que você estiver fazendo o cálculo de frete. É claro que você também vai ter algum aumento de conversão ali, mas você não vai estar explorando todo o potencial quanto se você colocar na sua home a informação de opção de retirada em loja. Fazer uma navegação, o cliente poder clicar numa página e ver todos os produtos, selecionar uma loja que ele pode retirar ali dentro. Muito importante trazer essa comunicação para o início da jornada, que aí sim vocês vão poder capturar o maior potencial de conversão. Eu trouxe também algumas dicas aqui em relação a esse case, para quem se animar com isso. A primeira delas é essa que eu falei, sempre divulguem o pick-up na sua homepage, façam essa comunicação. Trabalhem com margem de segurança de estoque. Quando a gente está falando de mundo físico, não dá para a gente oferecer 100% dos itens que estão armazenados numa loja. A gente sabe que existe questões de acurácia de estoque. Você pode ter uma última peça que o cliente está no provador provando enquanto está disponível para venda no site. O importante é proteger o cliente de sofrer alguma frustração, de ter menos rupturas. Então, sempre trabalhem com segurança, com margem de segurança de estoque, tá? O segundo case que eu trouxe é o da Armani Exchange, que é um case dessa guide shop dessa marca, a implementação da primeira guide shop da marca em todo o continente americano. E esse é um case que eu tenho um carinho super especial, porque ele foi 100% implementado e operacionalizado pela gente na Infracommerce, com todas as soluções Omnichannel implementadas nessa loja. Essa é uma loja de 35 metros quadrados que fica no Shopping Morumbi, aqui em São Paulo. E ela iniciou, começou vendendo produtos, tendo produtos na loja exclusivamente para demonstração. Então, o cliente ia lá, experimentava o produto, provava, fazia a compra e a gente entregava na casa dele. Ele morando em São Paulo, a entrega inclusive no mesmo dia, tá? E aqui foi muito legal porque esse case evidenciou a relevância que o varejo físico, que a interação pessoal tem sim também na performance dos negócios. No primeiro mês de operação, a gente conseguiu entregar um ticket médio 53% superior ao do site, conseguimos entregar também o número de itens por pedido superior ao do site, e para quem pode pensar, mas então vocês estavam competindo, estavam consumindo o estoque do e-commerce também, a venda do estoque pode ter caído? Muito pelo contrário. Nesse período, as vendas digitais cresceram em mais de 70%. Então, foi um case de muito sucesso, além, é claro, dessa loja trazer uma performance de venda por metro quadrado, custo de ocupação muito melhor do que uma rede tradicional de varejo, tá? E aí, algumas dicas também, assim como o anterior, eu trago para vocês, como, por exemplo, sempre comece implementando a integração com única origem de estoque, preferencialmente o e-commerce. Depois que essa integração estiver madura, que o time da loja estiver maduro, operando bem, que todos os testes forem realizados, aí vocês começam a avançar para mais lojas, para mais parceiros e etc. Então, um passo de cada vez. Não tentem abraçar o mundo de uma única vez e já nascer implementando e integrando toda uma rede de varejo de vocês ou todos os parceiros, tá? E um outro ponto é que o cliente de vocês sempre vai se sentir seguro com a loja e com o vendedor que atenderam ele. Então, é muito importante que essa equipe de vendas tenha todas as informações relacionadas ao pedido, tracking, status, porque quando o cliente volta nessa loja e pergunta para o vendedor, ele precisa saber responder com agilidade e atender, entregar a experiência que a gente vem falando, tá? Então, com tudo isso que eu coloquei aqui, eu acho que fica muito claro, pessoal, que a hora de avançar na omnicanalidade é agora, que é preciso agora começar a colocar o cliente de vocês no centro da estratégia e, independentemente da estratégia que vocês forem adotar, que podem ser múltiplas, como a gente viu aqui, sempre linkem essa estratégia com a geração de valor. Sempre tragam claramente qual é o objetivo de vocês, quais são os resultados que estão sendo alcançados, porque assim vocês vão conseguir engajar as equipes de vocês nessa evolução, engajar o board das empresas de vocês em estar continuamente investindo para evoluir essas soluções e fazer com que esse ecossistema avance de maneira muito mais eficiente, tá? Bom, espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho aqui nesse curto espaço de tempo para os negócios de vocês, que vocês tenham aí muitos anos pela frente de negócios extraordinários. Muito obrigada.